Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com todos nós neste dia, que a bênção do Senhor, os cuidados do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesses dias. Meus queridos, eu quero tratar um assunto muito importante com a comunidade nesta manhã. Quero falar sobre mudanças que precisam acontecer. O que eu mais tenho escutado no rádio, nas entrevistas, é que as pessoas estão afirmando que nós vamos ter grandes mudanças sociais após esta pandemia, que as pessoas vão se tornar mais humanas, as pessoas vão ser mais boazinhas. Eu confesso que eu sou muito cético com relação a essas mudanças, porque mudanças não acontecem assim pela vontade da pessoa apenas. A mudança ela precisa acontecer interior, para depois ela se expressar no exterior. Porque se ela não acontecer no interior, ela acontecer só no exterior, isto é casca, isto é o visual, e dificilmente teremos energia suficiente para manter mudanças propostas. Então, quando eu escuto isso, eu escuto uma entrevista de um velejador que fica meses no mar, né? Ele falando do seu propósito de mudanças, mas olha, eu só acredito em mudanças quando ela for operada pelo Espírito Santo e quando realmente o Senhor tocar no coração da pessoa e a pessoa se deixar mudar pelo Senhor. Aí eu acredito em mudanças e mudanças radicais. Mudanças como a mudança do apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja e se tornou um sofredor pela igreja. Aí eu acredito nessas mudanças. Mudanças como Pedro, que era um homem turrão, um homem durão, e de repente se tornou aquele apóstolo maravilhoso. Aí eu acredito em mudanças assim, mas porque o Senhor operou essas mudanças. Então, meus queridos, eu creio que cada pessoa que está passando por essa situação que nós estamos vivendo, essa situação deve mexer com o emocional, deve mexer com o coração e deve mexer com as vontades e de querer mudar, Entendeu? A ficha caiu, que basta uma coisinha aí das mãos de Deus sobre a vida que o negócio complica, meus queridos. E eu tenho visto, eu já falei logo no início, nas primeiras mensagens que nós tivemos durante a quarentena, eu falei que estava entendendo que isto era a mão de Deus pesando sobre a terra. A mão de Deus pesando sobre a terra. Agora, a mão de Deus pesando sobre a sua igreja também. A igreja estava muito acomodada, muito quietinha no seu canto, muito no politicamente correto, tá certo? Então, eu creio que é hora de mudança. Então, as mudanças que precisam acontecer. Quero chamar a atenção de vocês para essa realidade. Mudanças emergenciais que precisam acontecer na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, no capítulo 4, ele chama atenção para algumas virtudes cristãs muito interessantes. E essas virtudes cristãs que o apóstolo Paulo chama atenção, elas precisavam estar presentes na vida da comunidade. Embora a igreja de Colossos era uma igreja interessante, uma igreja viva, mas o apóstolo Paulo, no final, no capítulo 4, do versículo 2 até o versículo 6, ele dá algumas instruções interessantes de virtudes que precisavam aflorar
na vida daquela igreja. Então nós podemos olhar para essas colocações que o apóstolo Paulo faz para a igreja de Colossos e colocar também como lição para a nossa vida, trazer para a nossa vida. E eu quero ler o texto para vocês, preste atenção na leitura do texto, de Colossenses 4, do versículo 2 ao versículo 6. Ele diz assim, começando no 2, continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês sejam sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Essa é a palavra do apóstolo Paulo a Colossenses do capítulo 4, dirigindo a igreja para que essas virtudes cristãs estivessem bem presentes na vida da comunidade, para que eles fossem realmente vitoriosos na comunidade. Então começa o seguinte, irmãos, mudanças emergenciais. Algumas mudanças precisam acontecer na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na vida da nossa comunidade. E no versículo 2, a primeira parte, já fala assim, continuem a orar. Meus queridos, orar mais. Esta mudança radical precisa acontecer na minha vida, na sua vida, orar mais. Nós oramos muito pouco, irmãos. Olha, é muito pouco tempo que a gente dedica à oração. E nós precisamos dedicar mais tempo à oração. A oração precisa ser um programa da igreja bastante participativo. E não é esta a realidade que a gente conhece na vida da igreja. Normalmente as reuniões de oração são as menos participativas. Não porque as pessoas não creem no poder da oração, não creem, não é isto. Mas é que ela pensa assim, não, mas eu posso orar de casa, eu posso orar no meu quarto, eu posso orar no meu dia a dia. Sim, meus queridos. Não só pode como deve, mas é preciso ter participação comunitárias na oração. Eu tenho uma tese que diz o seguinte, aquele que não valoriza a oração comunitária, certamente não tem vida de oração. Eu tenho essa tese, eu creio que eu estou certo nessa informação, porque se ele não valoriza para estar sentando com o irmão, orar junto com o irmão, abençoar a vida do irmão, a juntar os dois num propósito de oração, somar forças na oração. Se ele não participa, por que ele não vê necessidade? Se não vê necessidade, talvez ele também não tenha vida de oração. Então, meus queridos, olha, vida de orar mais. Então, primeira mudança emergencial que precisa acontecer na vida da comunidade, orar mais. Agora, uma segunda colocação, mesmo dentro do versículo 2, né, na parte B, vigiando com oração, com ação de graça. Meus queridos, agradecer mais. A gratidão é algo maravilhoso. Deus cuida da gente, cuida de nós. Deus cuida de todas as coisas da nossa vida. E às vezes nós somos tão ingratos para com o Senhor, precisamos agradecer mais. Agora, nesse tempo de pandemia, com esta enfermidade, essa praga que assolou o globo terrestre para todos os lados, olha, ela tem que nos fazer entender que quando nós estávamos fora dessa pandemia, nós estávamos vivendo um período maravilhoso. Agora com esta restrição, agora com os prováveis problemas
econômicos que poderão assolar a nossa nação, a gente vai ver que a vida vai ficar bastante difícil, bastante complicada. Então, nós precisamos agradecer mais. De repente, meus queridos, depois que passar esses dias complicados que nós estamos vivendo, nós vamos ser mais gratos para com o Senhor e talvez até agradecer pela pandemia, porque nos fez, deixar cair a ficha e entender que somos ingratos. O salmista no Salmo 119, ele diz assim, lá acho que pelo versículo 71, 73, ele diz assim, foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, meus queridos, agradecer mais é uma mudança radical que precisa acontecer na nossa vida. Agora, no versículo 3, o apóstolo Paulo fala assim, precisa interceder mais. Ele pede que os irmãos estejam intercedendo por eles. Olha, versículo 3 e versículo 4. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne este mistério conhecido, como me cumpre fazer. O apóstolo Paulo estava preso, guardado por guardas, e ali ele pede para que os irmãos orem por ele, orem por nós, para que a gente possa expandir, esclarecer, divulgar o mistério de Cristo. Então ele pede intercessão, meus queridos. Irmãos, o apóstolo Paulo, o maior teólogo de todos os tempos, o homem de Deus que teve uma experiência fantástica com o Senhor, que diz que subiu até o terceiro céu, que viu coisas inescrutáveis, que viu coisas maravilhosas. Este homem tremendo, este homem de Deus, que realmente dedicou seu coração ao Senhor, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo oração da igreja. Interceda por nós. Então, meus queridos, mudanças emergenciais que precisam acontecer na nossa vida, precisa estar incluído também a intercessão. Interceda mais, meus queridos. Interceda mais pelo seu pastor, interceda mais pelos seus presbíteros, interceda mais pelo o seu líder de célula, interceda mais pela junta diaconal, interceda mais pelos professores, interceda mais pelos que servem na casa do Senhor, interceda pelos músicos da igreja, os artistas, interceda. Quantas vezes você já orou pelo ministério da música? Quantas vezes você já orou pelos irmãos que trabalham ali na parte musical para que a gente possa adorar a Deus e louvar a Deus com cânticos? Olha, você é uma pessoa que intercede pelo seu pastor, intercede por ele para que Deus tome conta da vida dele. Você tem visto nesses dias suicídio de pastores que não estão conseguindo dar conta do recado, porque a sua tarefa é uma tarefa muito pesada e às vezes o que acontece são mais críticas e mais críticas sobre o pastor. Não pode encontrar com um com o outro que já começa a descer a lenha, falar mal do pastor. Então, olha, pare com isso, interceda mais. Seja um intercessor valoroso. Meus queridos, nós temos aí o projeto de mães que oram para interceder pelos seus filhos. Mães, vão orar pelos seus filhos, vão orar pelos filhos das outras. Vão fortalecer esse ministério, deixe esse ministério forte, que a liderança desse ministério seja sábia para conduzir esse ministério, para trazer as pessoas para perto. Agora, meus queridos, interceda mais. No livro de 2 Samuel, no livro de Samuel, ele diz o seguinte, quando, no 1 Samuel capítulo 12, ele fala assim, longe de mim que eu peque deixando de orar pelo meu povo. Então, deixar de orar, deixar de interceder constitui um pecado. Então, interceda mais, uma mudança radical que precisa acontecer na nossa vida, vamos interceder mais. Como presidente do presbitério, eu sempre tinha uma lista dos pastores sobre a minha mesa só para orar por cada um daqueles pastores.
né, para interceder por eles. Hoje eu estou na Secretaria de Ação Pastoral, quer dizer, dar apoio aos pastores. Então, manter contato com os pastores, interceder por cada pastor, pela sua família, para que ele seja vitorioso e que o Senhor esteja lhe dando ânimo. Meus queridos, às vezes você toma conhecimento de uma situação no meio da comunidade, alguém que tem alguma coisa que não é lícita, que não está certa, aí, ao invés de interceder por ele, você espalha essa notícia para todos os lados, para que todo mundo fique sabendo de alguma coisa que não é boa na vida daquele irmão, daquela irmã. Pare com isso, vamos interceder por ele, orar por ele, para que Deus lhe dê vitórias, para que Deus lhe dê vitórias maravilhosas. Então, uma das mudanças radicais que precisa acontecer é interceda mais. Quando chega no versículo 5, na parte primeira do versículo, na parte A, ele fala assim: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Quer dizer, mudança radical. Seja mais sábio, meu irmão. Seja mais sábia, minha irmã. Sabedoria. Sabedoria é uma coisa tão exaltada na Bíblia. O livro de Provérbios passa o tempo todo falando de sabedoria. Sabedorias que precisa estar presente na nossa vida. Sejam sábios no modo de agir para com os que são de fora. Quando o livro de Atos fala sobre o nascimento da igreja, ele fala que aquele pessoal crescia e contava com a simpatia de todos, porque eles tinham sabedoria no modo de viver. Meus queridos, nós somos de carne e osso, temos temperamentos, às vezes temos reações que não são as reações adequadas. Mas isso precisa ser corrigido, precisa ser melhorado. Veja aí uma mãe no tratamento com a diretora da escola do seu filho, com a professora. Se ela é daquelas que chega lá e roda a baiana, que testemunho que ela está dando, que sabedoria que ela está tendo no trato com as pessoas de fora, e de repente ele descobre que aquela pessoa é crente de tal igreja e fala: olha, eu não quero ser crente, para ter essas atitudes eu não quero agir desta forma. Então, sabedoria para relacionar com o caixa do supermercado, sabedoria para relacionar com o seu atendente no banco, né? Aquele que te atende. Sabedoria, meus queridos. Olha, o apóstolo fala assim: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Por quê? Porque isto vai trazer, vai ser testemunho, vai ser um bom testemunho. Isso vai ajudar, quem sabe, numa mensagem que vai chegar para essa pessoa, e essa pessoa vai falar: não, eu quero isto sim para a minha vida, eu quero ser igual àquela pessoa lá. Então, ser sábios, sabedoria, ser sábio, uma mudança emergencial que precisa acontecer na nossa vida, irmãos. A gente sabe que cada um tem o seu temperamento, a sua forma de reagir, mas ele pode, com a atuação de Deus, programando para situações adversas, ele pode ser uma pessoa que tenha boas reações e que são agradáveis, certo? E que são agradáveis. Então, ser mais sábio é uma mudança radical que precisa acontecer na nossa vida. No livro de Crônicas, o primeiro livro, capítulo 4, lá pelo versículo 15, 16, até naquele torno dessa passagem, fala-se de um homem por nome Jabes, e fala que, Jabes era mais sábio que os seus irmãos, era mais sábio. Ele orou ao Senhor, fez pedidos corretos, e o Senhor respondeu a sua oração. Jabes, uma pessoa que agia com sabedoria. Meus irmãos, aí continua o texto de uma mudança emergencial que precisa acontecer. Aproveitar mais
as oportunidades. No versículo 5, segunda parte, diz assim: aproveitem bem o tempo, certo? Então, aproveitar bem o tempo, né? O escritor Paulo, da carta aos Efésios, no capítulo 6, ele fala assim, usa aquela palavra antiga, na versão anterior, remindo-se o tempo, porque os dias são maus. Agora não, a nossa versão, a NA, fala assim, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar a oportunidade. Meus queridos, a oportunidade que aparece na nossa vida, ela é um dom de Deus para nós. Deus nos dá um dom de oportunidade e nós precisamos aproveitar a oportunidade. Sempre estar preparado para aproveitar a oportunidade. Meus queridos, esse tempo de pandemia, esse tempo de incerteza, esse tempo de medo que a população está passando, este tempo, meus queridos, é uma grande oportunidade para a igreja. Uma grande oportunidade para que a igreja, né, realmente mostre a sua face, mostre a sua cara. Olha, meus irmãos, tenho pensado, tenho lido, onde nós podemos ser úteis, onde nós podemos ser úteis e o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer. Eu tenho pensado, né, e tenho tentado também agir, né, algumas coisas que a gente pode fazer, algumas coisas que a gente pode atender, atender a população, atender o pessoal dos serviços essenciais. O que a gente pode fazer? O que poderia ser feito para ajudar uma instituição no momento que ela está se preparando para atender a pandemia, né? Um colapso na saúde? O que a igreja poderia fazer? Então, aproveitar as oportunidades, certo? A oportunidade, eu repetindo, é um dom que Deus dá para nós e nós precisamos saber usar as oportunidades. Então, meus queridos, quem sabe quantas oportunidades já passou na minha vida, passou na sua vida, e a gente deixou passar, passou em branco e não aproveitamos esta oportunidade. Então, que estejamos pensando nessa mudança radical, emergencial, que precisa acontecer na nossa vida, em saber aproveitar a oportunidade, conhecer o seu tempo e aproveitar as oportunidades. Meus queridos, aí quando chega no versículo 6, o apóstolo fala assim, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Então, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. Você sabe, irmãos, que palavras têm poder, palavras são poderosas. A palavra pode elevar uma pessoa e pode também abater uma pessoa. Então, uma palavra que a gente dá, ela pode fazer grandes transformações, positivas ou negativas. Então ele fala, que a palavra dita por vocês sejam sempre agradáveis. Então, talvez isso seja uma mudança emergencial que precisa acontecer também na minha vida, na sua vida, para ter palavras boas, palavras abençoadas, palavras abençoadoras, temperada com sal, quer dizer, agradáveis. O escritor Salomão diz lá em Provérbios, no capítulo 25, versículo 11, que como maçãs de ouro em salvas de prata é toda palavra dita a seu tempo. Que coisa, que versículo extraordinário. Olha, pensa em maçãs de ouro, numa salva de prata, numa bandeja de prata. Que coisa linda deve ser essa ilustração, essa figura. Assim deve ser a boa palavra, a palavra dita a seu tempo. Meu irmão, minha irmã, uma palavra sua para uma jovem, uma palavra sua para um adolescente,
Uma palavra sua para um casal pode ser uma coisa transformadora, pode causar uma transformação para o resto da vida. Uma palavra sua para a sua vizinha, uma palavra sua para o seu colega de trabalho que trabalha no torno ao lado ali na siderúrgica, na usina. Uma palavra sua para uma colega de ministério, uma companheira de ministério, um companheiro de ministério. Uma palavra de um pastor para o outro pastor pode trazer grandes transformação, grandes coisas. Então, olha, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. Meus queridos, eu conheço a história do Colgate, né, da Colgate, a fábrica do dentifrício, né, Colgate. Ele estava indo num barco e ele estava indo para Nova York, para o estado de Nova York. E ele disse assim para o barqueiro, ele disse assim, olha, eu estou pensando em abrir uma fábrica assim e assim em Nova York. O barqueiro olhou e falou assim para ele, por esses dias está para iniciar uma das maiores fábricas do mundo desse produto. E aquele homem escutou aquilo. E ele tomou aquilo para ele. E assim começa a história da Colgate. Meus irmãos, palavras abençoadoras. Que a minha boca, meus lábios, né? Santificação dos meus lábios para ser um instrumento de bênção. Então eu preciso dessa mudança emergencial na minha vida para que a minha palavra seja palavra abençoadora, que a minha boca seja usada pelo Senhor para dar palavras boas, palavra de incentivo, palavra de ânimo, palavra de encorajamento. Meus queridos, há uma coisa que nós estamos com uma grande deficiência em nossos dias. Nas igrejas reformadas, pelo menos nas igrejas reformadas espalhadas por este Brasil. A falta da liderança feminina, a falta de mulheres piedosas como líderes para influenciar as mais novas. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta a Tito, ele diz assim, que as mulheres mais velhas ensine as mulheres mais novas a amarem os seus esposos e serem boas donas de casa. Que as mulheres mais velhas façam isto. Então está tendo nós temos uma limitação. Uma por causa da condução mesmo, da questão do ministério feminino, mas está faltando isto, certo? Mulheres piedosas, talvez elas até sejam mulheres cheias do poder de Deus, mas estão se limitando. Não, vá para frente, vá para a linha de batalha e ensine as mais novas, porque você já tem a experiência, já viveu. Então, use a sua boca, use as suas palavras, né, para dar orientação e encorajamento. Santificação dos lábios, que a sua palavra, a palavra dita por você, seja sempre agradável, temperada com sal, quer dizer, tem gosto, né? Descendente, provoca sede de Cristo, é isto, tá certo? Meus queridos, assim nós podemos concluir então a nossa meditação desta manhã. Meus irmãos, olha, mudanças emergenciais, orar mais, agradecer mais, interceder mais, ser mais sábios, aproveitar mais as oportunidades, santificar os lábios. São mudanças que precisam acontecer na nossa vida. Meus queridos, mudanças emergenciais
São mudanças que precisam acontecer hoje, agora. Não é para a próxima década, não. É para agora. Mudanças emergenciais, quer dizer, tem emergência de acontecer. Estão em falta e precisam acontecer. Agora, olha para vocês verem. Eu quero mudanças para a minha vida. Na minha vida foram acontecendo as mudanças até chegar a esse resultado. É isto. Eu sou o resultado das mudanças que aconteceram. Agora, como o nosso padrão é Jesus, Ele é o nosso modelo, nós precisamos de muita mudança. Um pastor poderia até falar assim, não, eu preciso melhorar, mas não, ele poderia se esquivar e levantar falsos argumentos para a sua vida. Não, meus irmãos, eu preciso de mudanças. Eu preciso de mudanças emergenciais. Eu preciso mudar. Então você também precisa fazer essa mesma confissão. Eu preciso de mudanças emergenciais na minha vida. E eu vou aproveitar esse momento agora, que Deus está falando conosco, que Deus ligou, não foi um microfone, Ele ligou um megafone para falar. Deus está com um megafone nas mãos, irmãos, falando sobre os nossos ouvidos. Deus não está sussurrando, não. Ele está berrando sobre os nossos ouvidos. Então, eu quero mudança para a minha vida. Eu reconheço que preciso de mudança. E eu sei que o Espírito Santo de Deus pode fazer grandes mudanças na minha vida. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. E eu quero orar agora por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, este irmão, essa irmã, este coração que acompanhou esta palavra, Senhor, que ele realmente queira mudanças para a sua vida e mudanças radicais, que são emergenciais, mudanças que precisam acontecer, ó Pai. Opera, Senhor, essas mudanças neste coração sincero, Pai. Traga, Senhor, mudanças maravilhosas para que esta pessoa seja conhecida como o fulano após a fulana após a pandemia. Teve mudanças significativas que agradam o coração do Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados, nos ajude a alcançar mudanças significativas na nossa vida. Receba a bênção, irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça. Amém, amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe o seu dia e que Jesus esteja caminhando com você nesse dia e que o Espírito Santo esteja queimando o seu coração. Amém?